Boa noite, queridos companheiros. Sejam muito bem-vindos nesta segunda-feira, dia 13 de maio, dia da nossa Mãe Divina. É um dia muito especial para todos nós, não é? E principalmente aqui para Portugal, que temos uma grande ligação a essa Mãe que todos temos, que é a Mãe Maria, a nossa Mãe Divina. Neste dia vamos então dedicar a nossa prece a ela e vamos lhe pedir que nos ampare a todos, principalmente aqueles que estão a sofrer grandes provas, grandes desafios devido a calamidades, principalmente os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Eles continuam a precisar da nossa vibração de luz e paz, assim como os nossos irmãos que estão espalhados por todo o planeta em situações calamitosas, mas também por todos nós, humanos, aqui nesta densidade planetária. Assim sendo, convido a todos que, quem quiser, feche os seus olhos e leve o seu pensamento ao alto, tranquilize a sua mente e o seu coração. Vamos respirar tranquila e serenamente, inspirando e expirando com serenidade. Neste processo respiratório, nós vamos ajudando o nosso cérebro, a nossa mente, a pacificar-se. Vamos tranquilizando toda a energia no nosso corpo. Vamos permitir assim uma melhor ligação ao nosso Pai Celestial, à nossa Mãe Divina, ao nosso amado Mestre Jesus. Amado Pai Celestial de luz, de paz e de bondade, a Ti te agradecemos tudo o que temos e tudo o que somos. Te agradecemos as bênçãos derramadas sobre nós neste dia, sobre todos os que amamos, animais, minerais, plantas e seres humanos. As bênçãos derramadas sobre aqueles que mais amamos, sobre aqueles que não gostam de nós e nós não gostamos deles. As bênçãos derramaste sobre toda a humanidade. Como nos ensinaste, nós somos todos um. Estamos todos ligados pela energia a Ti e a todos. Neste planeta, nesta galáxia, em vários universos. Tudo está interligado, amado Pai Celestial. Foi isso que nos veio ensinar o Teu Filho Jesus. Hoje, aqui na Terra, neste plano em que vivemos, que é um plano dual, temporal, dedicamos este dia aqui em Portugal à nossa querida Mãe Maria, nossa Mãe Divina. E a ela dedicamos esta prece de amor e luz. Dedicamos esta prece também a todas as mães, encarnadas e desencarnadas. Como dizia o poeta Carlos Drummond de Andrade, as mães deviam ser eternas. Ontem foi o Dia das Mães no Brasil e nos Estados Unidos. Para nós, o Dia da Mãe é todos os dias. Amada Mãe Divina, cuida de todas as mães. Cuida de todos os filhos. Ampara-nos a todos, principalmente os que mais sofrem. E dá-nos a força necessária, a luz e a paz no coração, para continuarmos singelamente a fazer a nossa parte, cada dia com mais consciência do impacto que as nossas ações, as nossas palavras e os nossos pensamentos têm na vida de todos os outros. E te pedimos nesta hora, amado Pai Celestial, fiques com todos, encarnados e desencarnados, e que assim seja.
E assim, queridos companheiros, vamos dar início ao nosso Evangelho no Lar e vamos dar as boas-vindas à nossa querida irmã Suzy. Bem-vinda, Suzy! Muito obrigada por estares aqui connosco neste estudo. Boa noite, obrigada eu por esta Obrigada. oportunidade. Podes Vamos começar. então fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, Estranho Moral, items 16, 17 e 18. Os items 16 e 17 vou ler apenas o primeiro e último parágrafos. 18 é que leio todo. Quando Jesus disse: Não penseis que vim trazer a paz, mas a divisão, seu pensamento era este: todos então virão abrigar-se sob a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão estabelecidas sobre a terra, de acordo com a verdade e os princípios que eu vos ensinei. O Espiritismo vem realizar no tempo previsto as promessas do Cristo, e entretanto não pode fazê-lo sem destruir os abusos. Estas durarão apenas alguns anos, porque a luz, em vez de partir de um só foco, botará de todos os pontos da terra e abrirá mais cedo os olhos dos cegos. Essas palavras de Jesus devem, portanto, ser entendidas como referentes à cólera que ele previa a sua doutrina iria provocar, aos conflitos momentâneos que surgiriam como consequência às lutas que ele teria de sustentar antes de se estabelecer, como aconteceu aos hebreus antes da sua entrada na terra prometida, e não como um desejo premeditado, de sua parte, de semear a desordem e a confusão. O mal deveria vir dos homens e não de Jesus. Ele era como um médico que vem curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, removendo os males do doente. Que assim seja. E assim seja, Suzy. E hoje a Suzy trouxe-nos de facto esta frase, que tem sido uma frase muito controversa, porque é mal interpretada e mal entendida, não é, Suzy? Que é: não penseis que vim trazer a paz, mas a divisão. E é isso mesmo, o objetivo dele maior era trazer o entendimento aos corações dos homens, a paz, o amor, mas para isso era necessário, e é necessário ainda hoje, passado este tempo todo, que nós entendêssemos o que é a união, que nós entendêssemos o que é a paz, que nós entendêssemos o que é a caridade. Para nós entendermos todas estas coisas, nós temos que estudar e buscar sentido dos estudos que fazemos dentro do nosso coração. Porque todas estas palavras e todos estes conceitos que já estavam tão deturpados no tempo de Jesus, hoje ainda mais estão. Porque se nós observarmos bem, neste momento, a manipulação existente a todos os níveis da nossa sociedade utiliza, digamos assim, entre aspas, todas as armas para conseguir levar ao seu moinho os propósitos que eles têm de materialidade. E, portanto, é muito necessário nós entendermos bem estas palavras de Jesus. Quando ele diz: não vim trazer a paz, mas a divisão, era isto mesmo. Ele veio trazer a luz e pretendia que essa mesma luz se dividisse da sombra. Ele veio trazer o amor, e o amor tem que estar dividido de todo o pensamento de manipulação, de apego, de posse, de maldade. Ele veio trazer a caridade, que tem que estar dividida de todo o pensamento de usura, de escravidão, de egoísmo, de acumulação. E nesse sentido, todo aquele que vem, e ainda hoje assim é, trazer o pensamento e ajudar as pessoas a pensarem, ajudar-nos a nós a pensarmos e a vermos realmente o peso de cada palavra na ação, provoca nos outros que assim não pensam uma grande rebelião, um grande conflito, não é? E posto isto, nós aqui estamos para continuar a estudar e não nos esqueçamos nunca que onde há luz não pode haver sombra. E a luz está-se a propagar neste planeta, nesta galáxia,
neste mundo, nos mundos mais escuros e mais densos, digamos assim. E para completar exatamente estas leituras que são lindíssimas do Evangelho, do capítulo 23, Estranha Moral, que a Suzy nos trouxe hoje, nós temos o capítulo 134, 134 do livro Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel, que está na minha edição na página 285. Para que nós consigamos, de facto, isto realmente é muito interessante, volta não volta, refiro o mesmo, vocês já devem estar a pensar, mas ela diz sempre a mesma coisa. Mas é porque fico sempre surpreendida, porque são os livros, as lições são abertas ao acaso, e a lição 134 intitula-se Busquemos o Equilíbrio. E é exatamente isto que a Súzia nos acabou de ler, da estranha moral, o princípio que Jesus aqui nos trouxe, não vim trazer a paz, mas a divisão. É exatamente através do equilíbrio que nós vamos conseguir caminhar neste plano de densidade, com o foco na luz, e a pacificação dentro de nós mesmos, como nós precisamos, ou seja, não perdendo completamente a paz, mas fazendo as divisões necessárias naquilo que é essencial e aprendendo a deixar ir aquilo que não é essencial, ou seja, não entrar em divisão, não entrar em conflito, ter uma postura equilibrada nas coisas que não são essenciais, para não nos desequilibrarmos interiormente em termos da nossa paz interior, que nos leva ao quê? Leva-nos ao foco, ao presente, deixa-nos a mente mais calma para conseguirmos pensar, que é isso que é essencial hoje em dia, nós pensarmos naquilo que é essencial, e o que é essencial à vida e ao espírito é exatamente discernir o bem do mal e escolher o caminho do bem. Aí sim, aí nós podemos equilibradamente fazer as nossas escolhas de luz e deixarmos fluir. No fundo, digamos que é o aprender a desapegar do que não é essencial e focarmos a nossa energia no essencial. Vamos ver o que é que Emmanuel nos diz, porque ele tem sempre outras maneiras muito mais interessantes para nos explicar estas coisas, não é? Portanto, capítulo 134, busquemos o equilíbrio, que começa exatamente com a primeira epístola de João, no capítulo 2, versículo 6, que nos diz assim: Aquele que diz permanecer nele, deve também andar como ele andou. E ele referindo-se a Jesus. Nós vamos tentando permanecer nele, não é? Mas será que nós andamos como ele andou? Eu acho que nós estamos todos a aprender, mas cada um sabe de si. Eu falo só por mim. Diz-nos assim, Emmanuel: Embora devas caminhar sem medo, não te cases à imprudência, a pretexto de cultivar desassombro. E aqui é um convite claro à nossa humildade e à nossa subtileza. E uma vez mais ao nosso equilíbrio. Nós já sabemos que no mundo em que vivemos, defender o bem, defender os bons princípios, a ética, o respeito, é um desafio para algumas situações. E, portanto, se nós o fizermos conscientes disso e avançarmos sem medo, devemos fazê-lo também com subtileza e com discrição, que é exatamente para não trazermos demasiada turbulência que nos pode impedir a ação maior, que é o nosso objetivo maior, é o que é essencial. Se nos devotamos, perdão, ao Evangelho, procuremos agir segundo os padrões do Divino Mestre, que nunca apresentam lugar à temeridade. Jesus salienta o imperativo da edificação do reino de Deus,
mas não sacrifica os interesses dos outros em obras precipitadas. E aqui o equilíbrio, mais uma vez, e o não, o sermos subtis e focarmos no essencial, o não nos deixarmos prender ao supérfluo. Aconselha a sinceridade do sim, sim, não, não. Entretanto, não se confia à rudeza contundente, ou seja, nós podemos ser firmes sem ser ambíguos, ou seja, definir a nossa vontade, mas sermos gentis. Não precisamos de ser rudes, nós só estamos a manifestar a nossa vontade. Então não precisamos ser rudes, podemos fazê-lo de forma gentil, serena, educada, como Jesus fez. Destaca as ruínas morais do farisaísmo dogmático, todavia, rende culto à lei de Moisés. Reergue Lázaro do sepulcro, contudo, não alimenta a pretensão de furtá-lo, em definitivo, à morte do corpo. Consciente do poder de que se acha investido, não menospreza a autoridade política que deve reger as necessidades do povo e ensina que se deve dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E aqui temos outra vez o separar o materialismo do espiritual, o separar o supérfluo do essencial, mas que são necessários para a vida neste plano, não é? Preso e sentenciado ao suplício, não se perde em bravatas labiais, não obstante reconhecer o devotamento com que é seguido pelas entidades angélicas. Portanto, ele teve uma postura mesmo no suplício, em enorme sofrimento, e eu nem consigo imaginar quanto. Ele manteve-se sereno, manteve-se humilde, e mesmo sabendo que tinha entidades de grande luz, de enorme luz à volta dele a protegê-lo, poderia entrar em bravatas, em orgulhos, em... Não, ele manteve uma postura silenciosa, uma postura serena e ainda defendeu aqueles que o maltratavam. Atendamos ao modelo divino que não devemos esquecer, desempenhando a nossa tarefa com lealdade e coragem, mas evitemos o arrojo desnecessário, ou seja, esse arrojo vem do nosso orgulho. Portanto, vamos evitá-lo, ter uma postura mais serena, mais humilde, mais subtil, que vale por leviandade perigosa. E aí sim nós iríamos entrar em grandes conflitos que poderiam tirar-nos dos objetivos que nós temos na luz. Neste caso, podia ser o objetivo do estudo, podia ser o objetivo da divulgação, mas principalmente o grande objetivo é este que ele nos disse exatamente neste parágrafo: é desempenharmos a nossa tarefa com lealdade e coragem. E se nós sabemos que estamos numa contramão de um sistema materialista onde cerceia o espiritual, nós temos que ter uma postura tranquila, porque entrar em confusão, não é? Em leviandades perigosas, como ele diz. Nós íamos perder o foco porque deixámos de ter condições para poder continuar o nosso trabalho, não é? Um coração medroso congela o trabalho. Um coração temerário incendeia qualquer serviço, arrasando-o. Busquemos, pois, o equilíbrio com Jesus e fugiremos, naturalmente, ao extremismo, que é sempre o escuro sinal da desarmonia ou da violência, da perturbação ou da morte. É no equilíbrio que nós temos que saber viver. Nós não estamos ainda num mundo vibracionalmente em condições para nós nos podermos dedicar só à harmonia, à paz e ao amor de forma destemida e aberta, na divulgação das leis maiores, das leis que alimentam o nosso espírito. Nem podemos entrar em grandes discussões com respeito a isso ainda. Nós ainda vivemos num planeta muito denso. E para que tenhamos o nosso próprio equilíbrio, podermos desempenhar a nossa função
de acordo com a nossa vontade, no caminho que trilhamos do bem, nós temos que aprender a ser subtis, equilibrados, tranquilos, porque nós sabemos que Jesus não veio trazer a paz, mas a separação, neste sentido, mas Jesus era paz. E é paz, é união e é amor. Portanto, não podemos deturpar estas palavras, nem podemos segui-las à letra. Suzy, que tens tu para nos dizer? Pois, é muito bonito. Eu, de facto, já tinha ouvido, pronto, já tinha ouvido esta frase e já tinha visto comentários em que não é, as pessoas não entendem como é que ele, sendo um espírito de amor, não é? E vem trazer a divisão e não a união. Exatamente. E de facto, pronto, no fundo vem pôr pais contra filhos, filhos contra pais, por aí fora, não porque queira ver eles a guerrearem, não é? Mas porque é a forma deles se entenderem, de se procurarem entender. De facto, não é simples de entender. Naquele tempo, ele falava com parábolas porque muito poucas pessoas o entendiam. Mas eu acho que hoje continua assim. Eu acho que hoje continua assim. Muito poucas pessoas o entendem. Sim. Continua a ser difícil de entender. E não porque quero, não porque falta de conhecimentos. Também não estão para aí virados, não estão minimamente interessados, não é? É a questão do pensar, não é? É a questão do pensar. As pessoas se habituaram-se de pensar, as escolas deixaram de ensinar os jovens a pensar, e o paternalismo que rege grande parte das nossas sociedades é um paternalismo materialista que prefere pensar por nós e habituar-nos a não pensar para melhor nos manipular e para melhor nos conduzir de acordo com aquilo que eles querem. E nós acabamos às vezes a pensar que pensamos muito e não pensamos nada, que sabemos muito e sabemos muito pouco, e acabamos por nos deixar ir, tal como tu dizes, nessas situações. Oi, que ela arranhou. Pronto, vais para o chão. Oh, Uma, uma, umas uma, uma unhas no aprendiz, pescoço. Pumba. uma aprendiz perigosa. É uma aprendiz É, perigosa. esta tem que ser também equilibrada. Tem que ser treinada. Foi com a unhada. Não, não vais para aqui mais, desculpa lá, agora não deixo. E pronto, e estamos a chegar ao fim. Suzy, muito obrigada por estás connosco aqui no estudo. Muito obrigada pelo teu tempo, pela tua compreensão, pelo teu trabalho. E desejo-te uma noite muito serena e agradável. Desejo uma noite boa para todos. Obrigado por terem estado connosco aqui no grupo de estudos Caminhos de Amor e Paz. E nós estaremos juntos na próxima. Ela é persistente, ela está aqui de volta de mim. Estaremos juntos na próxima sexta-feira para os estudos sobre a mediunidade. Até lá, uma boa Até semana. lá. Uma boa noite. Beijinhos. Exatamente. Boa noite, uma boa semana. Obrigada. Obrigada. Beijinhos. Boa Tá? noite, boa Obrigada. semana. Tchau. Obrigada. Beijinhos.